Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com vocês mais uma vez no Momento Geográfico, sempre para trazer algo relevante no nosso dia a dia, para a nossa vida, e a geografia tem muito a contribuir com isso. Nesse vídeo, eu queria abordar a questão das chuvas na cidade do Rio de Janeiro. Eu queria mostrar para vocês um histórico, desde muito tempo, que essa questão relacionada às chuvas já existe na cidade do Rio de Janeiro, e por que que isso acontece? O que que a gente pode fazer para melhorar isso? Tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês e eu gostaria que vocês continuassem aqui comigo, tá bom? Não troca de canal, não. Então, gente, justamente conforme eu disse a vocês, eu queria trazer aqui um histórico, né, dessa questão aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro, desde os tempos antigos, antes mesmo do processo de colonização. Eu trouxe aqui essa ilustração desse mapa, né? Obviamente que esse primeiro mapa aqui não é um mapa, uma fotografia real, né, digitalizada, do antes e depois aqui do nosso litoral, onde hoje se encontra ali o centro da cidade, né, a zona portuária, chegando até ali em Inhaúma, Maré. Então, aqui em cima você vê aqui o litoral da Baía de Guanabara, aqui está o aeroporto Santos Dumont, aqui está a Ilha Fiscal, aqui está o Museu do Amanhã. Então, observem que toda essa parte aqui, que hoje nós chamamos de centro da cidade, sofreu processo de aterramento, e no seu interior também, baías, lagoas, foram aterradas, o Saco de São Diogo, onde hoje é a Praça da Bandeira, o Saco de Inhaúma, né? O mar chegava quase até Maria da Graça. Então, todas essas áreas acabaram sendo aterradas justamente para poder construir espaços, é, mais espaços dentro da cidade do Rio de Janeiro, e por aí você começa já a observar o problema. Mas eu queria já aqui já dar um diagnóstico de alguns relatos desde a época dos portugueses, né? Obviamente que a gente tem aqui de 1575 relatos de chuva, mas eu quero que você pense que esses eventos de chuva no Rio de Janeiro já são bem antes de 1575. A gente tem pelo menos aí há cerca de 10 mil anos, quando o clima do Rio de Janeiro começa a se tropicalizar, e aí a gente já tem esses eventos de chuva. Mas o que a gente tem para mostrar para vocês é justamente como que isso já acontecia, né? Em 1575, na época da fundação, o padre José de Anchieta escreveu uma carta para outro religioso jesuíta, descreve a fúria e a grande intensidade com que as águas das chuvas destruíam a cidade. Choveu tanto que se encheu e se rebentaram as fontes, né? Ou seja, ele fazendo aí uma referência das águas que vêm descendo dos maciços e com a velocidade que vem, acaba provocando esse processo. A gente está falando de 1575, tá? Eu pensei alguns fatos históricos, existem muitos, tá? São algumas crônicas antigas mostrando esses problemas de chuvas na cidade do Rio de Janeiro. Um outro registro da memória das grandes inundações data de 1711. No século XVII, destacaram-se enchentes de 21 para 21 para 22 de setembro de 1711. Tá? A inundação parece ter coincidido com a chegada dos franceses. Então, em 1711 também houve uma chuva terrível que culminou também com a chegada dos franceses, né, para poder invadir. Confundiam até barulho de canhão com barulho de trovão e tal. E aí isso aí acabou agravando um problema aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente pula para o século XIX, né? A principal delas foi foi de 10 a 17 de fevereiro. Olha a data, hein? Data que nós estamos agora, de 1811, conhecida como Águas do Monte, pela destruição do Morro do Castelo, quando desabaram várias casas, muralhas e barracos, deixando sobre ruínas inúmeras vítimas. O Morro do Castelo ficava ali no centro da cidade, ali próximo ali onde hoje é a Rio Branco, ali a Avenida Presidente Antônio Carlos, e ali moravam várias pessoas de forma precária, nada muito diferente dos dias de hoje, pessoas morando em morros e encostas. E Dom João VI, tendo chegado de Portugal, um pouco dos anos antes, ele exige um inquérito sobre as enchentes
aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ele para e pensa, olha só, vamos estudar esse negócio aí. Não é algo assim que a gente deve continuar vivendo. A gente precisa entender esse processo, né? Então, João já estava começando a ter essa ideia. Mais do que a vontade de Deus, as causas encontradas eram a falta de conservação das valas, dreno pelos entulhos, lixos e demais imundícies lançadas nelas. Então, vocês veem aí, né? Às vezes a gente acaba divinizando tudo, não, mas São Pedro é, é Deus, né? E a gente esquece de fazer a nossa parte, esquece de estudar esses mecanismos desse processo e fazer algo básico. E eles encontraram que a falta de conservação das valas, drenos, lixo, entulho, né, nada muito diferente dos nossos dias. Imundície, depois a gente reclama por que existem grandes enchentes. Olavo Bilac fala daquele jeitão dele, né, das ruas transformadas em rios, as praças mudadas em lagoas, os bondes metamorfoseados em gôndolas e homens, cachorros nadando como peixes pela vasta extensão das águas derramadas. Isso foi em 1904, Reforma Passos. Então, Olavo Bilac já chamava a atenção nas crônicas dos jornais da época que os bondes pareciam ter virado gôndolas, né? As gôndolas lá de Veneza, onde as pessoas passeiam, só que aqui no Rio de Janeiro é outro tipo de gôndola, né? Então, homens, cachorro nadando, peixe, da vastidão das águas derramadas, né? Então, nada muito diferente dos dias de hoje, e justamente com a reforma a Passos, né? Do prefeito Pereira Passos, de transformar o Rio de Janeiro na Europa dos trópicos, grandes obras na parte de cima, mas na parte de baixo, deixando a desejar. Em 1966, né, uma enchente terrível também, que deixou 250 mortos, 50 mil desabrigados. Em 67 teve um deslizamento em Laranjeira que arrasou. Então essa chuva de 66 realmente ela foi muito marcante. A gente tem aqui a capa do jornal Última Hora, o Rio pede socorro, o dilúvio, né? Mais de 100 mortos nas águas em fúria, o governo tendo que liberar aí um dinheirão para catástrofe. Então realmente foi terrível. A Praça da Bandeira, em janeiro de 1942, ela continua na sua função de alagar, porque ela não vai continuar? Ela é a foz dos rios Joana, Trapiceiros, Rio Maracanã, Rio Comprido, né? E aí ele sempre teve essa função, foi feito obras ali no desvio do Rio Joana, mas que às vezes ainda continua ainda alagando. A enchente de fevereiro de 88, também 289 mortos, quase 30 mil desabrigados. O desfile das campeãs teve que ser cancelado na Sapucaí. Também foi uma chuva muito intensa. Tá aí uma fotografia do ônibus passando ali na rua Jardim Botânico. Nos anos 90, mais precisamente 1996, chuvas em Jacarepaguá, né? Eu lembro, eu vi essa chuva, eu vi a Taquara toda inundada e a Zona Oeste. Chuvas em 2011 na região serrana, mais de 900 mortos, né? Teresópolis, Nova Friburgo, também tivemos chuvas ali em Angra dos Reis também, Ilha Grande e tudo mais. Mas o fato é, minha gente,